Eu sou o pastor Josafá Vieira, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o verso 5 em diante, que diz assim: que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra, de rumores de guerra, olhai-vos e não vos assustei. Porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O texto que nós acabamos de ler nos fala com respeito ao fim dos tempos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele dizendo dos momentos finais que abreviarão a sua vinda, o arrebatamento da igreja, e alguns acontecimentos que nos dará por sinal quando estiver próximo. E o Senhor nos diz com respeito aos falsos cristos, com respeito às guerras, rumores de guerra, com respeito às nações contra nações, terremoto, fome em vários lugares. O Senhor, ele nos fala também com respeito à perseguição do cristianismo, amém, com respeito que nós seremos levados, muitos presos, alguns até mesmo mortos, odiados. Diz aqui que muitos nesses tempos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. E o Senhor nos diz ainda que por multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Mas o Senhor também nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós vemos que todos esses sinais, eles estão bem patentes aos nossos olhos. E tudo nos mostra que Cristo, ele está às portas. Quantos estão se levantando como Cristo e são verdadeiros falsos Cristo? Quantos estão realmente se levantando como falsos profetas e estão enganando a muitos com mentiras, fraudulências dentro do Evangelho? Porque quando o Senhor fala falsos profetas, é aqueles que surgirão no meio de nós. Nós podemos pegar ali a palavra do apóstolo Paulo aos nossos irmãos a Tessalônica, e nós encontraremos o apóstolo chamando a atenção da igreja, amém, para que pudesse estar atento e não se entregasse ao pecado. Portanto, que no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o versículo 4, ele nos diz para que cada um de nós saibais possuir o nosso próprio vaso em santificação e honra, não dando ouvido às mentiras, engano, porque a palavra de Deus, ela permanece a mesma. O apóstolo vai chamar a atenção dos nossos irmãos na galáxia com respeito ao evangelho maldito, ao anátema, amém, daqueles que vêm tentando enganar o cristianismo, levando a um caminho largo, a um caminho fácil, que não é outro a não ser o caminho da perdição. Amém? E são estes que os falsos profetas que surgem no meio de nós, que estão preocupados com os seus salários gordos, com os seus carros do ano, com as suas mansões, com as suas vidas regaladas, que estão preocupados mais com a lã das ovelhas do que com a alma, e que não tem realmente nenhum senso espiritual para levar o povo à santificação, porque se pregar com respeito à santificação, com respeito à transformação de vida, a mudança nos dias atuais em especial, sabe que muitos podem sair da igreja, diminuir
as arrecadações, menos nos gasofilaços, e assim realmente pode trazer um prejuízo econômico para a sua vida, para o ministério, sem ao menos preocupar com a alma das pessoas, porque a palavra de Deus nos diz o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu digo que entre os sinais que o Senhor Jesus Cristo ele deixou para nós neste texto, mais importante eu creio que seja o dos falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, mercenários do Evangelho. O apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção de Timóteo, do jovem Timóteo, ensinando a ele, exortando e aconselhando a ele, para que viesse tomar cuidado, porque nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, que teriam muitos como comichão nos ouvidos, não suportaria a sã doutrina. Amém? E nós vemos hoje isso acontecendo no seio da igreja, como sempre temos falado em todos os vídeos que nós fazemos aqui, a preocupação pelas almas, falando sobre a santificação, sobre a necessidade de chegarmos mais perto de Deus. Amém? A necessidade de mudança, porque o Evangelho, ele é um Evangelho de mudança, ele é um Evangelho de transformação. Amém? Se fosse para nós aceitarmos Jesus e sermos igual ao mundo, não haveria necessidade realmente de Jesus Cristo vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário. O Senhor, ele morreu, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele ressurgiu dentre os mortos. Amém? E nos deu realmente ensinamento de que nós, que o aceitamos, devemos abandonar este mundo, abandonar as coisas desta vida, para vivermos realmente para Ele e com Ele. Então o Senhor ele chama a nossa atenção sobre os falsos profetas. E diz aqui realmente também que por multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amém? Este amor realmente, esse sentimento de uns para com os outros, não somente no sentido de dividir o pão, amém? No sentido de dar uma esmola, no sentido de realmente dividir o que eu tenho. O apóstolo diz, que se eu dividisse tudo o que eu tenho, dasse as minhas riquezas para o pobre, fizesse tudo isso que muitas vezes demonstra como sinal de amor, como sinal de caridade, amém, na visão do mundo, mas se não tivesse o verdadeiro amor, de nada adiantaria. O que adianta nós abrirmos as portas da igreja, abrirmos os nossos lares, abrirmos as nossas despensas, amém, para dar realmente, para doar, para matar a fome que é necessário. Isso tem um grande peso diante do Senhor e Ele nos ensinou isto. Mas o que adianta tudo isto, se nós não trazermos realmente o amor pela salvação das almas, pela libertação das vidas, sabendo que é muito mais importante do que eu realmente abrir o celeiro da minha casa e doar realmente algo para as pessoas. Eu devo fazer isso com amor e dizer, olha, mais do que a sua fome física, amém, você tem que olhar para a sua fome espiritual. Mais do que saciar as suas necessidades da carne, você precisa saciar as suas necessidades do espírito. Amém? Porque um dia tudo chegará ao fim. Este corpo, com comida ou sem comida, ele vai descer à sepultura. Mas e a sua alma, como está? Como está a nossa vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Amém? E isso deve ser a pregação, deve ser o ensinamento. Fazendo tudo isso em que a palavra de Deus realmente nos ensina, é mandamento do Senhor. Tiago vai nos dizer, se nós realmente orarmos para uma pessoa e não darmos a ele um pão para suprir a sua necessidade, de nada vai valer a nossa oração. É uma fé sem obra, como obra sem fé. Um completa o outro.
Mas não venhamos nós esquecermos, principalmente nós obreiros, obreiras da causa e da casa do Senhor, de que no dia do juízo, amém, o Senhor ele vai requerer transformação, mudança de todos aqueles que realmente queiram herdar a vida eterna, queiram morar eternamente com o Senhor. Então não venhamos deixar as nossas responsabilidades espirituais de preocupar sim com o bem-estar físico, material, financeiro da igreja, dos irmãos, das vidas, amém? Mas não esquecer da santidade, da transformação, da mudança que precisa haver na vida de cada um. Nós não podemos transformar vidas, mas podemos ensinar de que a palavra de Deus, mediante a ação do Evangelho, essa transformação acontece. Nós não podemos forçar ninguém a ser um cristão fiel, mas devemos ensinar que para entrar no céu é preciso ser fiel. Amém? Então vamos continuar firme no propósito, na vontade do Senhor. Não troque o Evangelho da verdade, a palavra da santidade e transformação, por ibope, por nome, por medo de ser perseguido, de ser injuriado. A Bíblia diz que nos últimos dias isto aconteceria, que nós seríamos entregues para sermos atormentados, que seríamos até mortos, se necessário, odiados por todas as gente. E por que isso aconteceria? Porque nos nossos lábios estaria uma palavra, muitas vezes contrária à da multidão, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, uma palavra de regeneração, amém? E esta palavra ela fica muito mais gostosa e maravilhosa quando nós fazemos com amor, quando nós abrimos a despensa assim da nossa casa, quando nós ajudamos quem precisa, suprindo na medida do possível a necessidade daqueles que estão carentes, mas que nós possamos não esquecer, melhor dizendo, de fazermos tudo isso firmado no Evangelho da verdade, da transformação, da mudança, da preparação para o encontro com o Senhor. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família. Amém? Que você possa continuar despertando para a palavra do Senhor. E que você possa ter entendido, compreendido a mensagem que eu quero trazer para a sua vida, para a vida de todos que nos ouvem. Amém? Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando.